Organização Internacional do Trabalho, OIT, que visa a promoção e harmonização dos direitos do trabalho por meio do estabelecimento e aplicação de normas internacionais do trabalho, evoluindo para incluir temas mais amplos como política social e direitos humanos e civis. Em 1919, com o término do conflito armado da Primeira Grande Guerra Mundial, os representantes dos países vitoriosos se reuniram no Palácio de Versalhes, em Paris, na França, com o intuito de definir a situação pós-guerra, produzindo assim o Tratado de Versalhes. A importância desse tratado foi justamente na elaboração do projeto para a Organização Internacional do Trabalho. A parte 13ª do Tratado de Versalhes fala justamente da constituição jurídica da Organização Internacional do Trabalho, que foi complementada mais tarde pela Declaração da Filadélfia, em 1944, que ampliou assim o mandato de ação normativa desta organização. O grande avanço está justamente no sentido social, papel que deve exercer o direito do trabalho. Somente no ano de 1946, as Nações Unidas, pelo Acordo de 30 de maio, reconheceram a Organização Internacional do Trabalho como um organismo especializado, competente para empreender a ação que considere apropriada, em conformidade com seu instrumento constitutivo básico para cumprimento dos propósitos nele expostos. O principal motivo para a criação da Organização Internacional do Trabalho é a promoção e a harmonização dos direitos de trabalho. Chama-se a atenção para o fato que o objetivo desta organização não se restringe apenas a melhorar a condição de trabalho, mas a melhorar a condição humana no seu conjunto, no seu todo. Surgiu para enfrentar o problema de condições de injustiça e difíceis que se encontra neste âmbito. Segundo a Constituição de 1919, a Organização Internacional tem seus objetivos como a paz universal, a justiça social e melhores condições de trabalho. Seus instrumentos são justamente as informações, as reuniões, as pesquisas e as experiências, consistindo assim na elaboração de normas e cooperação técnica. Segundo a Declaração dos Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho e seu segmento de 1998, a OIT é a organização internacional com mandato constitucional e o órgão competente para estabelecer normas internacionais trabalhistas e ocupar-se delas, que goza de apoio e reconhecimento universais na promoção dos direitos fundamentais no trabalho como expressão de seus princípios constitucionais. Deve-se ressaltar que as normas da OIT possuem como características a universalidade, que implica em aplicação em escala mundial e validade para países de diferentes estruturas sociais, e a flexibilidade, sendo as normas elaboradas com espírito de realismo e de eficácia. Pode-se afirmar que, desde sua criação, a OIT e suas estruturas tripartites formaram um sistema de normas internacionais sobre o aspecto de convenções e recomendações. As primeiras são tratados internacionais sujeitos à ratificação nos países membros, estando abertas à adesão. Já as segundas constituem-se em instrumentos facultativos que versam a respeito dos mesmos temas que as convenções e trazem apenas orientações para a política e as ações nacionais. Em relação à sua estrutura, a OIT é administrada de forma tripartite desde sua fundação. Seus órgãos são a Conferência Internacional do Trabalho, onde todos os membros são representados, o Conselho de Administração, que é o seu órgão executivo, e o Boreal Internacional, seu secretariado. É no texto do Tratado de Versalhes, de 1919, na parte 13, que se encontra a referência a respeito dos membros fundadores da OIT.
Na Declaração de Filadélfia, de 1944, devido à livre incorporação da OIT, todos os seus membros aceitaram os princípios e direitos enunciados em sua Constituição, comprometendo-se a se esforçarem por alcançar os objetivos gerais da organização, na medida de suas possibilidades e atendendo às suas condições específicas. Esses princípios e direitos foram expressos e desenvolvidos na forma de direitos e obrigações específicos em convenções que foram reconhecidos como fundamentais dentro e fora da organização. A Conferência Internacional do Trabalho revelou, em 1998, por meio da Declaração dos Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho e seu segmento, que todos os membros da OIT, ainda que não tenham ratificado as ditas convenções, têm um compromisso que deriva do compromisso com a organização, de respeitar, promover e realizar de boa fé e em conformidade com a Constituição os princípios relativos aos direitos fundamentais que são objeto dessas convenções, enumerando-os como os seguintes: a liberdade de associação e o efetivo reconhecimento do direito de negociação coletiva, a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório, a abolição efetiva do trabalho infantil, a eliminação da discriminação em matéria de emprego e função. Obviamente, deveria existir um contrapeso em relação ao compromisso dos membros da OIT, o que realmente existe. Reconheceu-se formalmente, na Declaração dos Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho, a obrigação da OIT de ajudar seus membros em resposta às necessidades que tenham estabelecido e expressado, a alcançar esses objetivos, fazendo pleno uso de seus recursos constitucionais, funcionamento e pressupostos, inclusive a mobilização de recursos de apoio externo, assim como alentando por outras organizações internacionais com as quais a OIT tenham estabelecido relações em conformidade com o artigo 12 de sua Constituição. Para apoiar esses esforços, e dos direitos fundamentais no trabalho e no segmento tem como crescimento econômico essencial, mas não suficiente para assegurar a igualdade, o progresso social e a erradicação da pobreza, o que confirma a necessidade de que a OIT promova políticas sociais sólidas, a justiça e as instituições democráticas. O trabalho decente é como uma das formas de implementação das decisões referente à erradicação da pobreza. É entendido como aquele trabalho remunerado de nível suficiente para o sustento familiar, a forma do trabalho adequada para a mulher e também para o jovem, o qual o trabalho não se utiliza de forma degradante da força e da escravidão e tampouco da mão de obra infantil. O trabalho não se caracteriza como uma mercadoria. As liberdades de expressões e de associação são tidas como essenciais para o progresso constante. Dessa forma, a luta contra a necessidade deve prosseguir com incessante energia dentro de cada nação, mediante um esforço internacional, contínuo e concentrado, no qual os representantes dos trabalhadores e dos empregados trabalham em igualdade, em pé em igualdade com os representantes do governo, participando assim de discussões livres e de decisões de caráter democrático, com a finalidade de promover o bem-estar comum entre eles. Referindo-se assim à tarefa de eliminação do trabalho forçado, que faz parte da plataforma social mínima de âmbito mundial estabelecida pela OIT, no intuito de viabilizar a globalização da economia e os principais princípios internacionais da proibição do trabalho infantil, da liberdade sindical e também do direito à negociação coletiva e da eliminação da discriminação no emprego. Há um consenso mundial no que os princípios mínimos
fundamentais têm como base promover a globalização da economia. Também no processo de globalização, a importância para a humanidade deve servir como um mecanismo de redistribuição dessa renda, como a inclusão social, para que se possa ter continuidade neste mesmo processo de globalização. Ainda que não ratifiquem alguma convenção, os membros da OIT... Conforme visto, a Organização Internacional do Trabalho ela foi criada para amenizar diversas espécies de problemas ligados a injustiças sociais, na tentativa de extingui-lo ou pelo menos tentar amenizá-los. É importante relembrar que o objetivo da OIT ela não se restringe somente a melhorar as condições de trabalho, mas sim melhorar as condições humanas em si, em seu conjunto. E daí vem a maior importância dessa organização, que é o melhoramento do ser humano, da vida do ser humano. E devido ao fato de que as normas da OIT elas possuem características de universalidade e flexibilidade, elas alcançam as mesmas aplicações de validade e numa escala mundial, baseada em situações mais realistas, uma vez que no processo de elaboração das mesmas participam componentes, pessoas, representantes de todos os estados internacionais. No sistema de normas internacionais, a OIT ela se destaca as convenções, que são tratados internacionais ratificáveis, e as recomendações, que são instrumentos facultativos de orientação para políticas e as ações nacionais, que quando não se tornam normas de legislação nacional, através da ratificação, elas servem de base para as atividades legislativas dos seus respectivos estados. Ainda que elas não sejam ratificadas, que algumas convenções não sejam ratificadas, os membros da OIT eles devem realizar de boa fé, lembrando sempre que tem que ser de boa fé, e em conformidade com a sua Constituição, com a sua norma vigente, os princípios relativos aos direitos fundamentais, que são também direitos universais, que são objetivos dessas convenções, no intuito de que consigam fazê-la, e também a OIT assume a obrigação de ajudá-los nesse sentido, promovendo políticas sociais sólidas, promover a justiça e as instituições democráticas.